Tatiana. Obrigada por comparecer aqui com a gente, pelo nosso trabalho de Gestalt terapia. A gente traz o assunto ansiedade em tempos de pandemia, né? É um assunto que hoje em dia está viralizando porque estamos em plena pandemia, em tempos de crise, então muitas pessoas estão tensas, ansiosas, nervosas. A gente não sabe o que vai acontecer e todo dia acontece uma coisa nova, né? Então a gente decidiu escolher esse tema, né? E a gente queria pedir para você falar um pouquinho sobre a sua formação, sobre você. Tá. Oi, gente. Boa tarde. Eu sou Tatiana Zogaíbe, sou psicóloga e gestalt terapeuta, né? Em relação assim à escolha, né, da gestalt na minha vida, quando a gente escolhe uma abordagem, né, para trabalhar na clínica, essa abordagem tem que estar alinhada com a nossa visão de mundo, né, com a nossa visão de homem. Então, na verdade, eu falo que a Gestalt me escolheu, né? Na verdade, eu acho que a gente é escolhido pela abordagem, a gente já tem um jeito de ser, uma personalidade que se afine com a visão daquela abordagem, e isso faz com que a gente se sinta mais identificada, né? Para trabalhar numa determinada linha. A Gestalt ela tem uma visão da responsabilização, né, do sujeito em relação às coisas que acontecem na vida dele. Acredita que nós somos seres em processo, né? Nós somos capazes de transformar as questões enfim, aquilo que está disfuncional, aquilo que precisa ser transformado. Então, tudo isso é o que eu acredito. Por isso que eu escolhi a Gestalt como minha abordagem de trabalho. Entendi. E você atende? Como é que funciona? Atende online, presencial? Sim, nesse momento, né, a maioria dos psicólogos estão atendendo online, né, decorrente da pandemia. Eu atendo no consultório na Vila da Penha e atendo também no Largo do Machado, presencial, mas nesse momento os atendimentos estão sendo feitos exclusivamente de forma online. Legal. Então tá, vamos começar a fazer a primeira pergunta sobre o nosso trabalho, né? Sim. Então, assim, Tatiana, para você, o que seria ansiedade no olhar da Gestalt terapia? Tá, então, assim, vou falar de algumas perspectivas, assim, na visão da Gestalt, né? Quando a gente fala de ansiedade. Ansiedade é como se fosse, assim, uma excitação, né? E o problema é quando essa excitação fica estagnada, né? Então, o Fritz Perls, né, que é o pai aí da Gestalt terapia, ele fala dessa excitação que pode acontecer a partir do desenvolvimento de um papel, né, do medo do palco, como é que essa pessoa se sente nesse lugar, isso pode trazer essa sensação, né, de ansiedade. A gente pensa na ansiedade como um vazio, e aí a pessoa fica nesse lugar, né, nesse vazio, tentando preencher esse vazio. É como se fosse um vácuo, na verdade, entre o agora e o depois. E isso que acaba tornando, né, essa emoção algo disfuncional, porque a gente só tem como viver o presente, a gente só tem como viver o aqui e agora. Então, ficar nesse lugar de vazio, tentando preencher esse vazio, te desconecta do momento presente, né? Então, você não consegue nem viver o agora e a gente também não tem como viver o futuro, porque o futuro ainda não aconteceu, né? Então, esse é o olhar, assim, da Gestalt, né? Quando a gente fala de ansiedade. Legal. Considerando que o Gestalt trabalha com o indivíduo ansioso e aplica as práticas gestálticas nesse paciente, como você, como psicóloga Gestalt, como você pode trabalhar com esse cliente, trazendo um equilíbrio nesse momento? Assim, a Gestalt ela tem uma visão holística, né, do todo, assim. Então, isso faz com que a gente valoriza ali a singularidade, tudo aquilo que atravessa aquele cliente, né? Então, a gente não entende um sintoma como algo que, né, a gente não vê o indivíduo como o sintoma, né? Então, a gente vai olhar, né, tudo que atravessa,
tudo que faz parte do mundo daquele indivíduo, o que pode estar contribuindo para que ele se sinta ansioso. E aí o importante é tentar trazer esse indivíduo para o aqui e agora, para o presente. Sim. E a gente tem que ver primeiro como é que ele estabelece o contato com ele mesmo, né? Porque às vezes pode ser uma forma de interrupção do contato, né? A pessoa ela precisa restabelecer o contato com ela, com o mundo, para ela conseguir se conectar com o presente, né? E aí, enfim, a gente vai pensar em formas, né, de exercícios e também em formas para que esse indivíduo crie recursos, assim, e ele consiga identificar o seu potencial criativo para lidar com isso. Então, tudo isso vai depender do momento, do tempo que a gente tem com esse indivíduo, do quão conectado ou desconectado ele está com, né, com ele mesmo, com o meio. Tudo isso vai influenciar, mas é importante a gente tentar fazer com que ele restabeleça o contato com o presente, né? Que ele consiga viver o aqui e agora. Você falou do sintoma, e eu achei bem interessante. Outras abordagens trabalham com a questão do sintoma como sendo muito marcante, muito importante. E como é que seria trabalhar com a questão do diagnóstico aí na Gestalt terapia, considerando que o diagnóstico poderia se distanciar de um olhar fenomenológico? Então, a gente sempre leva em consideração a existência desse sujeito na sua totalidade, como eu falei, a visão holística da Gestalt, né? Então, a gente vai estar sempre, assim, em relação ao diagnóstico, não é que o gestalterapeuta vai ignorar o diagnóstico que é dado pelo médico, pelo psiquiatra, muito pelo contrário, às vezes isso pode servir de ferramenta para ajudar a gente a entender esse paciente, né, ter um norte ali, enfim, para trabalhar com esse paciente. Só que a gente, como eu falei, a gente não vê esse indivíduo como o sintoma, a doença, o transtorno, né? Então, assim, o diagnóstico na visão da Gestalt terapia tem a ver com o processo, né, com a singularidade, né, a gente sempre olhando assim esse sujeito de forma singular, porque assim a gente entende que se uma pessoa chega com um transtorno de ansiedade, né, se ele chega com esse diagnóstico no consultório de transtorno de ansiedade, cada um vai viver, pode viver esse transtorno, pode experimentar, né, essa experiência de uma forma diferente. É por isso que a gente tem que olhar para aquele indivíduo ali, e não colocar o diagnóstico à frente, sempre respeitando o processo e a singularidade de cada um. Então, Tatiana, aproveitando, né, falar, né, a questão de que a gente está vivendo uma época de crise, né, tanto econômica, né, como em relação a essa pandemia, e aproveitando o gancho, né, da sua resposta, né, a respeito da pergunta 2, né, do quão importante é trazer esse indivíduo ansioso, né, para a relação aqui e agora, a gente queria saber se durante esse período você está tendo dificuldade, né, em estabelecer essas relações no aqui e agora com o cliente. Sim, em relação a gente estar atendendo online, seria nesse sentido? Sim, no atendimento online. Tá. Então, assim, a gente foi meio pego de surpresa, todo mundo foi pego de surpresa, né, com essa situação, e alguns psicólogos já tinham essa prática de fazer atendimento online. Eu, particularmente, já tinha feito alguns atendimentos online, assim, pontualmente, clientes que já estavam comigo, que precisaram viajar, mas eu nunca atendi exclusivamente online, né? Então, assim, no início, é um pouco complicado porque a gente se depara com aquilo que é diferente, né? E assim, eu no primeiro momento achei que iam ter muitas perdas, né? Pelo fato mesmo da forma como o gestalterapeuta trabalha, a questão da vivência, dos experimentos, como é que eu vou fazer isso? Será que vai ter uma perda no contato com esse cliente, né? E assim, uma coisa que eu percebi é que no atendimento online, isso exige que a gente esteja mais presente, assim, a gente se sente com essa necessidade de estar mais presente. E isso acaba tornando até um pouco mais cansativo, né? A gente tem que ficar ali com aquela atenção, acho que acaba consumindo um pouco mais nesse sentido. Só que o contrário do que eu pensava, né, de que a gente pudesse ter dificuldade de fazer um trabalho legal nesse formato e que a gente fosse, enfim, não pudesse aplicar ali os recursos, né, que a gente aplica no consultório através do atendimento online,
de fato, né, algumas coisas que a gente faz no consultório, não é possível mesmo a gente trabalhar com o cliente quando a gente atende online. Mas tem alguns ganhos também, né? Porque você está trabalhando com esse cliente dentro da casa dele, muitas vezes, dentro do universo dele. Então, às vezes acontecem coisas durante o atendimento que acabam trazendo material para a gente, né, para o terapeuta, que jamais a gente teria acesso se a gente tivesse com esse cliente dentro do consultório, né? E a Gestalt, ela trabalha com o campo, né? Então, a gente pode ficar atento ao que acontece no campo, enfim, com esse cliente, né? Ficar atento às expressões, à respiração, ou se tem alguma coisa, né? A forma dele se colocar quando ele está dentro do ambiente dele. Às vezes, a gente pode ter acesso, assim, à forma como ele se relaciona com as pessoas nessa casa, né? Quando ele está na casa dele. Então, tudo isso acaba, de alguma maneira, enriquecendo também, né? A gente acaba tendo acesso a um material que talvez se a gente tivesse no consultório a gente não teria. Mas em relação aqui agora é isso, assim, ó, independente de você estar no consultório presencialmente ou fazendo atendimento online, a gente só consegue realmente trabalhar com esse cliente, ajudar esse cliente nas questões dele, se a gente estiver aqui agora, se a gente estiver presente. E isso é independente da gente estar online ou presencial. Achei incrível, né? E você chegou até num ponto da questão que foi muito parecido essa resposta com a nossa pergunta número 5, né? Justamente, né, pelo ser humano ser a Gestalt entendeu o ser humano como criativo, né, e dotado de potencial, e realmente acontece coisas, né, que a gente não esperaria, né, no atendimento online, né, que você jamais passaria se estivesse num atendimento, né, ao vivo, né, no consultório. E eu acho que fica assim, eu só queria tirar uma dúvida, né, e essa é uma dúvida minha, o que você acha que depois dessa pandemia, né, você acha que poderá haver um aumento nos transtornos de ansiedade? Uhum. Assim, na verdade, a ansiedade ela tem a ver com medo, né? Assim, é um medo que acaba se transformando numa ansiedade, é um medo que pode desenvolver para um pânico, alguma coisa nesse sentido. E a gente está vivendo um momento de mudança muito grande na nossa vida, né? Assim, todo mundo está sendo atravessado por isso, né? É uma mudança difícil, a gente não escolheu viver isso, a gente, né, teve nossa vida mudada assim de forma abrupta. Então, isso pode sim desencadear, né, algum tipo de transtorno, né? Pode fazer a pessoa se conectar com medo, a pessoa pode desenvolver um transtorno de ansiedade, um transtorno de pânico, né? Porque assim, quando a gente vive uma crise coletiva, a gente acaba perdendo os nossos referenciais de segurança, né? Então isso pode fazer com que a gente se conecte com essas emoções, né? E aí a gente precisa encontrar meios de se autorregular, né? E aí a gente vai precisar muitas vezes de uma ajuda, talvez a gente não consiga fazer sozinho, né? Então, é importante a gente tentar entender o que está sendo um gatilho para a nossa ansiedade, para o nosso medo, e a forma como a gente vai lidar com isso, aí é muito individual, né? Tem pessoas que têm mais recursos para poder lidar enfim, com essas emoções, tem pessoas que precisam assim de fazer um esforço maior ou realmente de buscar uma ajuda. Então, é uma situação propícia, né, para desencadear esse tipo de emoção, de sentimento. E eu acho que a gente, como psicólogo, né, como psicoterapeuta, nossa profissão está sendo muito importante nesse momento e ainda pode contribuir muito, porque, enfim, você lidar com mudanças nem sempre é fácil, principalmente quando você lida com uma mudança que você não escolheu viver, né, e que aconteceu de uma forma abrupta, como é o caso que a gente está vivendo nesse momento decorrente da pandemia. É curioso, Tatiana, que eu assisti também uma psicóloga falando, gestalt terapeuta, né, falando sobre essas situações de ansiedade e tal, e ela falou uma coisa que eu quero trazer aqui, que faz muito sentido com o que você está falando, né, que estranho se a gente não tiver... É estranho quem não está ansioso, quem não está nervoso, quem não está com medo, né, porque é uma situação tão nova para todos nós, que realmente é estranho se a pessoa não está sentindo nada. Então, isso traz muito uma sensação até mesmo de uma certa segurança, porque é como se
tivesse todo mundo no mesmo barco, né? Basicamente. Sim, eu acho que no momento como esse que a gente está vivendo, é claro que assim, né, a ansiedade, se for algo que a ansiedade é inerente ao ser humano, né, algo ontológico inerente ao ser humano. Todos nós sentimos ansiedade, sentimos medo, sentimos tristeza, esses sentimentos fazem parte, né? E eu acho que a gente ter um pouco, né, de medo ou isso acabar causando algum tipo de desconforto, como é o caso da ansiedade, nesse momento é importante. Porque se a gente não sente nada, se a gente está, né, ok com isso, isso pode fazer com que a gente entre a gente, né, desenvolva um comportamento de negação, né? Pode ser ruim porque isso faz com que a pessoa se coloque em risco, porque ela acha que está tudo de boa, que não está acontecendo nada, né? Que ela não precisa se preocupar com nada, e, consequentemente, essa pessoa coloca o outro em risco, né? Exatamente. Então, de fato, não tem como a gente não sentir, enfim, né, algum nível de medo, de ansiedade com tudo isso que a gente está vivendo. A gente só tem que tentar buscar o equilíbrio, buscar se autorregular, procurar meios, assim, ver o que a gente tem à nossa volta, né? Olhar para a nossa rede, onde a gente pode buscar força, quais são os suportes que eu tenho comigo nesse momento que podem me ajudar a lidar, né, enfim, de forma mais equilibrada com essa situação, já que a gente não tem como mudar, já que como a gente não tem como ter uma precisão de até quando isso vai durar, né? Então, assim, a gente tem que, né, a gente não tem como controlar o que a gente sente, a gente tem como escolher o que a gente faz com isso, né? Então, enfim. Exatamente. É isso. É isso. E uma coisa também que você falou que eu achei curioso, né, em relação ao atendimento online, né? Eu percebo que também para os pacientes, clientes, é uma coisa nova, mas para vocês, psicólogos, e você deve ter amigos psicólogos, né, amigas, foi uma coisa muito nova, né? Você acha que mudou muito na sua vida atender online? Ou, sei lá, melhorou em algum sentido? Como é que foi isso para você, mais, assim, como psicóloga mesmo, né? Porque a gente gosta de contato, né? É ideal esse contato e tal. Até mesmo a troca do eu, né? Eu, tu, aquela coisa toda de relação dialógica, né? Que a gente tem na Gestalt. Acho isso importante. Sim. Como eu falei, é desafiador, né? Porque era uma prática assim que para mim não era algo que eu fazia assim com tanta frequência. Mas assim, eu acho que como toda transição, toda mudança, né, que acontece na nossa vida, tira a gente de uma zona de conforto também, né? Uhum. Então a gente se obriga a pensar em possibilidade de fazer aquilo, né? Enfim, como é que eu posso me adaptar a essa situação aqui? E aí a gente vai usar esse nosso poder de criação, né? Nós somos seres assim potentes de adaptação, né? Assim, a gente precisa aceitar a mudança para a gente conseguir fazer alguma coisa com isso. Se a gente fica resistindo, né? Eu quero minha vida, eu quero que volte a minha rotina, eu quero voltar àquela vida de antes. Isso só vai fazer você entrar em contato com uma dor, com sofrimento, e não vai ajudar, porque a gente não tem como viver a vida de antes agora, né? Então é importante que a gente aceite que nesse momento a vida está assim, né? E que a gente vai precisar fazer alguma coisa com isso, a gente vai precisar se adaptar a essa nova realidade. Então, fica mais fácil, né? Quando a gente entende que nesse momento não tem como a gente fazer do jeito que a gente fazia antes, a gente não sabe como que vai ser também depois, quando isso tudo passar, né? Então, é importante a gente aceitar que agora é desse jeito e pensar em formas, né? Em ferramentas que podem ajudar a gente a lidar com essa situação. E aí, como eu falei, quando você aceita, você começa, aí isso te possibilita pensar em possibilidades de atender e adaptar os experimentos, entendeu? Porque eu estou entendendo que agora tem que ser desse jeito, não tem como ser de outro. Sim. Então, isso força a gente a sair de uma zona de conforto, a criar, né? Enfim, a se reinventar. Entendi, ótimo, ótimo. Tatiana, muito obrigada. Você quer falar, você ou alguém do grupo quer falar mais alguma coisa, né? A gente só tem a agradecer, tá? Por você ter aceitado participar do nosso trabalho. Muito importante para a gente, para a nossa formação, né?
Alguém quer falar alguma coisa? Não? Eu só Eu só queria também agradecer, né, a oportunidade, porque é sempre bom, né, a gente poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento, Sim. enfim, e falar, né, eu acho que ajuda de alguma maneira a provocar uma reflexão, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, é importante a gente poder refletir sobre tudo isso. Então, queria agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês. Também Obrigada. agradeço, foi maravilhoso. Obrigada, gente. Obrigado. Também agradeço. Foi muito bom. Acho que é muito bom, é importante essa troca nesse momento também, né? Inclusive. Sim, Com certeza, é um momento que todo mundo está precisando de troca, né? Está precisando é trocar verdade. porque ultimamente está difícil. A gente está Sim. enclausurado, né? Enfim. Bom, vou poder encerrar agora. Mais uma vez, obrigada pela participação. Você autoriza, Tatiana, a nossa publicação desse vídeo? Sim, sim. Tá bom, então. Tchau, gente. Tchau, gente. Até mais. Até Até mais. mais.